Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meiro Web e hoje o nosso talk de hoje, de 17 minutos, hoje nós vamos falar sobre a pontualidade nos Estados Unidos. Bom, nós sabemos que os ingleses são conhecidos pela pontualidade, mas os americanos não ficam atrás. Aqui tudo é marcado hora, aqui tudo é observado com relação ao tempo. E eu gostaria de dizer para vocês que os americanos eles têm um senso de tempo muito rígido e que desaprovam qualquer falta de pontualidade de qualquer gênero. É verdade que a pontualidade é um valor importante na sociedade americana, porque tudo aqui é feito com muita antecedência e a questão do tempo é muito importante em todos os aspectos, no dia a dia, no cotidiano dos americanos e para quem mora aqui nos Estados Unidos. Ou seja, os estrangeiros, as pessoas que vêm morar aqui, aprendem a conviver com essa pontualidade. O interessante para vocês é que existe uma expectativa muito grande com relação a essa pontualidade, de que ela aconteça, né, de uma forma de compromisso realmente, independente de ser um encontro profissional, uma hora marcada com o médico ou com outro profissional, ou até mesmo de combinar um encontro com os amigos. Então, essa questão do tempo, de manter a pontualidade, de chegar na hora, é muito importante para os americanos. E, às vezes, isso é tão importante que as pessoas costumam, às vezes, antes dos compromissos, dependendo de onde vão se deslocar, se é muito distante do local, então até reserva alguns minutos ou até horas antes do encontro acontecer. Encontro que eu estou falando no geral, seja para uma consulta, seja para uma apresentação, uma resposta a um emprego, ou até mesmo para um encontro informal com os amigos. Por isso que é tão importante essa pontualidade. Existe sim um tempo determinado de 15 minutos, caso você se atrapalhe no trânsito, caso você tenha aí alguma dificuldade, mas isso é assim uma coisa que pode acontecer uma vez quando acontecer, mas o normal é que você chegue na hora. Para isso, tem uma regra muito simples para as pessoas que moram aqui, de chegar um pouquinho com antecedência e às vezes até aguardarem o horário combinado. Então, por exemplo, uma consulta médica, quando eles enviam a confirmação da consulta, eles já avisam para você tentar chegar 15 minutos antes do horário marcado, já prevendo algum problema que possa acontecer com relação a trânsito, um atraso, ou às vezes alguma ocorrência, né, com pessoal, que a pessoa às vezes tem vários compromissos para não cumprir, mas o atraso ele deve ser evitado. Por quê? Porque se você já foi convidado por um americano para um jantar ou para responder a um convite de casamento, de aniversário, esse horário ele é estabelecido pontualmente naquele horário e as pessoas devem cumprir. É uma regra muito simples, mas muito importante no dia a dia para quem mora aqui nos Estados Unidos. Porque você não pode chegar para um jantar na casa de alguém, algo que foi combinado para as 8 horas da noite, por exemplo, e você atrasar meia hora, 40 minutos ou até 1 hora. Como acontece, né, em outras culturas, que as pessoas não se importam por isso. Aqui é muito importante, 15 minutos é um prazo máximo, assim, de que você pode aguardar os convidados. Mas, normalmente, chegar um pouquinho mais cedo, nem que você tenha que esperar na porta da casa da pessoa para entrar no horário combinado, mas é importante que se cumpra esse horário determinado. Vocês sabem que hoje em dia nos convites,
A maioria dos convites, as pessoas enviam o convite e colocam aquela frase, save the date. Isso foi criado também já lembrando, né, da antecedência do convite, da preparação do convite e às vezes até uma data de confirmação se você realmente vai estar presente naquele horário combinado, naquela data combinado, porque tudo aqui é muito agendado e é muito combinado. Se a gente começar a observar o cotidiano do americano e também das pessoas que passam a morar aqui nesse país, as pessoas usam muito a agenda pessoal. Então, se anota tudo. Então, o horário que você tem marcado, às vezes com antecedência de até 3 meses de antecedência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Nós estamos na primavera. O verão está se aproximando. O verão começa final de junho e vai até o mês de agosto. Então, por exemplo, agora as pessoas já estão programando as viagens do período do verão, já organizando. Por quê? Porque tudo é agendado com muita antecedência. E eu não vou longe não, às vezes no mês de abril as pessoas já estão agendando viagens para o mês de outubro, que é o outono, ou mesmo no período antecedente às festas de final de ano, que é o mês de novembro, porque é um feriado, que é muito importante aqui, as pessoas viajam muito para ver as famílias, que é o Thanksgiving, é o dia de ação de graças. Então, tudo é feito com muita antecedência. É até engraçado a gente ver como as pessoas se programam e como as pessoas fazem tudo com antecedência, já obedecendo muito essa questão do tempo. Então, para você conviver bem com a sociedade americana, não se atrase. É uma característica que a gente deve manter muito forte aqui nos Estados Unidos, porque eles priorizam muito a pontualidade. O ideal é você chegar na hora marcada, mas se fosse atrasar, não deixe de avisar. E olha, a dica que eu dou para as pessoas é que procurem dar uma justificativa curta, educada, sendo elegante. Por exemplo, é melhor você falar que você teve uma dificuldade no trânsito, na questão de você estar se deslocando de um local, ser muito distante, às vezes até 1 hora para chegar no local. Não adianta contar aquela situação de que o seu cachorro estava doente, ou que você teve que ajudar um vizinho, ou que aconteceu isso e aquilo, porque o americano, ele não está preocupado com esse tipo de desculpa. O que ele quer, na verdade, é que você corresponda a esse convite, que você seja cordial a esse convite, que você responda de uma forma bastante elegante e bastante educada. Isso é que vai importar. E quando as pessoas cometem muito, principalmente no trabalho, a questão de chegar muito atrasado, existem algumas profissões, alguns lugares que os funcionários até ganham bônus, até ganham premiações por cumprir horário. E às vezes aquela coisa de chegar todo dia com antecedência, 10 minutos antes de você entrar no seu horário de trabalho, faz uma diferença enorme, porque você já está ali. Então, você já está ali pronto para chegar. Mesmo que você tenha que, em alguns lugares, em algumas repartições, as pessoas têm que cumprir o horário, né, como a gente chama informalmente, né, bater o ponto, você chegar e digitar lá no computador ou no seu telefone avisando que você chegou, mas a antecedência, ela é muito priorizada, ela é muito valorizada. E também, uma das coisas que eu acho interessante a gente colocar dentro dessa questão de cumprir horário, de ser pontual, é que, por exemplo, existem horários que você não pode incomodar as pessoas, por exemplo. Depois das 21 horas, você só liga para a casa de alguém se realmente você tiver uma coisa muito importante para falar com aquela pessoa. É uma coisa da cultura americana. Ou mesmo se você tiver realmente muita intimidade. E a gente evita
não se tornar íntimo sem ser convidado. Então, se você não é íntimo de uma determinada família, de uma determinada pessoa, não se atreva a ligar ou incomodar essas pessoas antes das 21 horas, porque depois das 21 horas já é considerado horário, né, de descanso, e a mesma coisa durante o dia. Se você liga para a casa de alguém ou se você chega na casa de alguém sem avisar, vai ser uma coisa assim desagradável. E o americano não perdoa. Você não pode chegar na casa das pessoas sem ter sido convidado, ou você tem hora marcada, porque as pessoas não têm a obrigação de te receber, de estarem ali prontas para te receber, com todos os merecimentos que você merece para chegar a fazer parte desse convite. Então, 9 da manhã é um horário assim base, de que você, se você precisa falar com alguém. E hoje em dia, como as coisas estão muito fáceis com relação a text message, a passar mensagem, às vezes é melhor você passar uma mensagem curta e perguntar que horas que eu posso entrar em contato com você. Esse horário é um horário agradável para você, porque isso tudo está dentro dessa pontualidade. Que a pontualidade para o americano, ela quer dizer cordialidade também e respeito, que é muito importante. Então, agenda, fazer as coisas com antecedência, cumprir seu compromisso, tudo isso faz parte da pontualidade. Então, uma das coisas que mais se perguntam em entrevista de trabalho, principalmente, né, para as pessoas que vão prestar serviço, você é uma pessoa pontual? Você é uma pessoa que você costuma chegar na hora dos seus compromissos? Então, esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, esse tipo de questão que se é levado muito, muito a sério, né? Então, a gente vê, por exemplo, se você não tem esse hábito, se você veio de um lugar, se você nunca procurou cumprir essa pontualidade, se você veio morar aqui nos Estados Unidos, se você está morando aqui nos Estados Unidos, por favor, tentem, né, fazer com que isso também é uma porta de convite para uma oportunidade de trabalho. Porque quando você precisa de uma referência, ou quando você precisa de alguém indicar o seu trabalho, uma das coisas que vai levar em conta à primeira vista é a pontualidade. Você pode ser um excelente profissional, você pode ter um currículo, uma base de trabalho assim excelente. Mas se você não chega na hora, se você não cumpre aquilo que você combinou, então fica muito difícil as pessoas acreditarem nas suas potencialidades. Uma outra coisa também que assim que eu acho que é muito importante também é que, por exemplo, se você tem que depender de um determinado transporte, por exemplo, as pessoas que não têm o próprio carro, que tem, por exemplo, que tem que usar metrô ou linha de ônibus, qualquer coisa desse tipo, sempre dá uma margem de tempo com antecedência, caso essa terceira pessoa, essa segunda pessoa envolvida, por exemplo, você vai pegar carona com alguém para ir a uma entrevista de trabalho. Você vai usar um serviço de aplicativo, então faça tudo com antecedência, sempre colocando aqueles 10, 15 minutos com antecedência para que você possa cumprir o seu compromisso. Fazendo isso, você vai ser muito respeitado e eles vão levar em conta essa primeira impressão. Porque nesse mundo de hoje, muitas vezes a primeira impressão é aquela que causa o maior impacto, principalmente na nossa vida profissional. Então, se você tem que dar uma desculpa, que essa desculpa seja uma desculpa simples, uma desculpa direta
e uma desculpa que não vá levar em jogo que você tá criando aquela história para se desculpar. Então, que seja uma coisa muito simples. Desculpe, me atrasei, estou atrasada, tive uma dificuldade de trânsito, mas eu estou aqui. Então, esses são assim os pontos essenciais para esse assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham assim gostado do assunto. Eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos essa questão da pontualidade. Quando eu morava no Brasil, eu tentava ser pontual, mas às vezes, pela própria cultura da gente, de achar que não é tão importante, não era tão importante, então às vezes cometia um atraso e tal, e isso aqui a gente procura evitar esse tipo de atraso. E é sempre bom dizer que o americano, ele respeita muito o profissional, ele respeita muito a amizade, quando você corresponde a ela. Então, se ele percebe que você tem verdade no seu compromisso, na sua história, você já ganhou ali um grande parceiro de negócios, um grande parceiro na amizade, um grande parceiro de, vamos dizer assim, profissional. Por quê? Porque existia uma credibilidade em cima do que você combinou. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. E na próxima semana a gente tem um novo tema. São apenas 17 minutos essa minha conversa aqui com vocês, Web Talk. E eu espero que vocês estejam aqui na próxima semana para ouvir o que eu tenho para falar das próximas curiosidades para quem mora aqui nos Estados Unidos. Desejo a todos uma boa noite. Beijo para todo mundo.